Sobre como nos decepcionamos com a comunhão, eu introduzo o assunto da seguinte forma: o mesmo ambiente de crescimento, pode ser também ambiente de desapontamento e de desencorajamento para algumas pessoas. Podemos ser feridos intencionalmente ou não. Que ambiente de crescimento que eu estou me referindo? É este ambiente chamado igreja, onde nós nos relacionamos. Então, esses relacionamentos geralmente são bons, são sempre edificantes, mas por vezes é possível que alguém se fira em algum relacionamento. E o que fazer quando nos decepcionamos com a comunhão? Porque temos dificuldade em ter amizade com nossos irmãos em Cristo? Há algum propósito nos conflitos? Né? Eu já ouvi gente falando assim: eu tenho mais facilidade de ter comunhão com pessoas não crentes do que crentes. Eu acho esquisito isso. Porque o seu melhor amigo deve ser aquele que você compartilha aquilo de mais especial e de mais importante na sua vida, que é Cristo Jesus. Mas é possível que você não se enquadre nesse exemplo extremo que eu estou te dando, mas você tenha passado por algum momento que você diz assim: puxa vida, por hora, me parece que outras amizades estão sendo mais, estão obtendo mais sucesso do que os meus relacionamentos na igreja. E por que essas coisas acontecem? Mas antes de tratar sobre isso, sobre o porquê que essas coisas acontecem, eu gostaria de entender se nós estamos caminhando no mesmo barco e perguntar aos irmãos se isso de fato acontece. Já passaram por uma experiência, não precisa detalhar, ok? Para evitar brigas, para evitar conflitos. Mas você já passou por alguma situação em que você se ofendeu ou já viu alguém se ofendendo? Não dê detalhes, né? Sim ou não? Já passaram? É possível nós passarmos por dificuldades de relacionamento no seio da igreja? A dona Lourdes está... Eu já. A Jade falou que já passou. Eu já. Ok, então nós temos aqui, né, Zorade dando joinha. Então, nós sabemos que isso é possível acontecer. Né? Por que essas coisas acontecem? Será que Deus tem algum propósito nisso? Por que, afinal de contas, temos dificuldade de relacionamento com os irmãos? Por que essas coisas acontecem? Qual seria uma das respostas a esta pergunta? Por que nós temos conflitos uns com os outros? Porque somos pecadores. Opa, exato. Coração peludo. É, porque somos pecadores. Olha lá, foi a primeira que apareceu. Porque ela é óbvia. Há conflitos entre nós porque nós somos pecadores. Ela é óbvia, mas não deixa de ser importante. Eu lembro de ter lido um livro, eu acho que foi aquele livro Instrumentos nas Mãos do Redentor, do Ted Tripp. Não lembro se foi do Ted ou do Paul Tripp. São irmãos, né? E às vezes eles escrevem juntos. Acho que é do Paul Tripp. E ele fala de um casal que começou a se relacionar melhor quando eles levaram a sério o princípio de que eles eram pecadores. Então eles começaram a se relacionar melhor porque eles levavam em consideração o fato de que, olha, minha esposa é pecadora, eu sou pecador. Então vamos evitar situações em que o nosso pecado aflore. Né? E cientes de que somos pecadores, vamos tomar maior cuidado com as nossas ações, reações e palavras. Então, a saber que somos pecadores, e por sermos pecadores, o conflito é gerado, é óbvio, mas é importante. Então, de fato, o conflito acontece na igreja, nós somos ofendidos ou ofendemos porque somos pecadores. Porque, por vezes, nos afastamos do exemplo de Cristo Jesus. Ok? Mas eu gostaria de tratar de um outro aspecto que não é
tão claro para nós. E esse outro aspecto, ele está relacionado a uma percepção de um teólogo, né, obviamente falecido, que é o Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer é um personagem da história da igreja um tanto controverso, por alguns motivos. Tanto teologicamente, pela produção teológica dele, que nem sempre é fiel às escrituras, mas pelo papel histórico que ele desempenhou na Alemanha. Para vocês terem ideia, a revista Isto É, recentemente, tinha a seguinte matéria: o pastor que queria matar Hitler, se referindo a Dietrich Bonhoeffer. Dietrich Bonhoeffer fez parte daquela operação histórica chamada de Operação Valquíria. Então imagine, um pastor que estava empenhado em matar Hitler, por conta das atrocidades que Hitler até então cometia. Eu não quero entrar no mérito da questão, mas eu achei engraçado que, certa vez, discutindo a respeito da moralidade, se isso era cristão ou não, estar envolvido no assassinato de alguém, ainda que fosse um homem tão terrível e mau como Hitler, alguém perguntou, não é pecado um homem, principalmente um pastor, estar envolvido num plano para matar um estadista, ainda que fosse ímpio e mau? Aí passaram, os irmãos têm ideia, né, de como são essas discussões de internet. Eles passaram uns 3 dias discutindo, até que entrou um rapaz do nada, que não tinha até então aparecido, e falou assim, pecado foi ele não ter conseguido. Aí a discussão parou por ali, né? Mas o Dietrich Bonhoeffer, ele foi pego por Hitler e passou anos na prisão. E na prisão ele começou a escrever sobre comunhão, pela simples razão de que ele estava isolado de seus irmãos. Ele estava numa quarentena, mas os motivos ali eram outros, né? Então ele escreve sobre comunhão. E um dos motivos pelos quais um dos motivos que ele cita, que responde esta pergunta, por que temos dificuldade de relacionamento com os irmãos, é por causa de um falso ideal. Olha que interessante. O Bonhoeffer aqui ele não é tão óbvio. Ele diz, uma das razões da nossa dificuldade em nos relacionarmos com os nossos irmãos é por causa de um falso ideal. E do que será que Bonhoeffer está falando? Eu vou descompartilhar aqui para vê-los. O que Bonhoeffer está falando é que numerosas vezes toda uma comunhão, né, todo um relacionamento ruiu porque vivia de um falso ideal. É do mesmo jeito que uma garota, um garoto se apaixona, né, ele está apaixonado pela a imagem que ele construiu daquela pessoa, não por aquilo que a pessoa é de fato. E de alguma forma ele está apaixonado por aquela imagem, porque aquela imagem satisfaz os seus anseios. É uma imagem construída a partir dele mesmo e a partir dos seus interesses egocêntricos. E o que o Bonhoeffer está dizendo é que, por vezes, nós criamos uma imagem de comunhão a partir dos nossos interesses pessoais. É uma imagem de comunhão egocêntrica. Então, numerosas vezes, toda uma comunhão ruiu porque vivia de um falso ideal. Por vezes, trazemos conosco uma determinada imagem do tipo de vida em comum. E em nosso ideal particular de comunhão, exigimos que as pessoas supram nossas necessidades e não exijam nada de nós. Dá para entender isso? Nós olhamos para a comunhão na igreja e damos várias regras para que as pessoas cumpram, a fim de que nós sejamos satisfeitos. Mas não queremos que as pessoas exijam de nós. Nós nos valemos da comunhão não para a glória de Deus,
mas para nos sentirmos bem com nós mesmos. É uma forma de manipular as pessoas ao nosso favor, de usá-las para que nos sintamos bem. E quando isso acontece, os meus irmãos se tornam apenas o público que eu gosto de compartilhar os meus assuntos teológicos de minha predileção. Eu uso os meus irmãos para mostrar para eles o quanto eu sou bom, e aí eu me satisfaço por perceber que as pessoas compraram a imagem que eu vendi. Observe que esta comunhão criada na minha mente, a partir dos meus desejos egocêntricos, é um falso ideal. E aí, quando as coisas não acontecem do jeito que eu gostaria, o que eu faço? Eu me irrito. Eu culpo a igreja. Mas de quem, de fato, é o problema? Já passaram por isso? Já identificaram pessoas que de uma hora para outra, eu não boto o pé naquela igreja. Ali eu não vou. Porque, de alguma forma, elas foram decepcionadas a partir de uma imagem que elas criaram. Admitimos falhas humanas em qualquer contexto, menos na comunidade cristã. É como se nós dissemos aqui, não, aqui nós estamos com pessoas perfeitas e como elas são perfeitas, elas devem perfeitamente satisfazer as minhas exigências. Em nosso ideal particular de comunhão, exigimos que as pessoas supram nossas necessidades e não exijam nada de nós. Então, o Bonhoeffer diz, muito da decepção com a comunhão tem a ver com os falsos ideais que nós alimentamos. Faz sentido isso para você? Os irmãos acham que isso é possível? Sim, pastor, quer ver um exemplo? Quer dizer, eu acho um exemplo assim mais prático. Sim. Quando a gente tem um objetivo, a gente está na igreja e o culto, né, é servir, né? E Sim. quando a gente tem esse objetivo de servir, mas com propósitos às vezes errados, você pode exatamente fazer isso, fazer com que isso você se decepcione, tanto quem está servindo, como quem também não entendeu a questão do servir. Então você também tem esse problema. Sim, verdade. São expectativas que você cria, né? Sim. Da amizade ou da pessoa que você acha que você espera mais do que a pessoa mesmo é possível fazer, né? Sim. E por vezes, olha só, dá a impressão que às vezes nós nem percebemos isso, né? Estamos pecando e não percebemos isso. Pecamos porque nós estamos assumindo para nós um princípio antropocêntrico de análise do que é comunhão. O que eu estou dizendo que é comunhão não tem como base nos princípios bíblicos, mas os meus desejos. Então eu estou sendo antropocêntrico, eu estou interagindo com a realidade a partir dos meus interesses. Isso é pecado, isso é a essência do pecado. É aquilo que nós vimos na escola dominical, né? É você aceitar a proposta da serpente. Vocês serão como deuses, vocês serão o centro do universo. Vocês dirão o que é certo e o que é errado. Então eu estou interagindo com a comunhão e interpretando a comunhão a partir do que eu acho, dos meus interesses, e não a partir e da forma como Deus define. Então isso é um pecado. E o pecado, obviamente, não vai nos levar à alegria e à satisfação. Vai nos levar à morte e à decepção. Ou a decepção, né? E a morte, por fim, né? No sentido de morte relacional, sofrimento. Né? Porque isso é a consequência do pecado. Então, a gente tem que nos revestirmos de humildade a partir da ação do Espírito em nós e dizer, será que eu não estou me frustrando? Porque o que foi frustrado foi os meus ideais do que é uma comunhão?
Foi porque eu interpretei comunhão a partir dos meus termos e dos meus interesses, e não dos termos bíblicos. Então, estas perguntas devem ser feitas, né? E, por fim, sobre este aspecto ainda, vou retornar aqui ao slide. Nós nos frustramos com a comunhão, né? Por causa do pecado. De fato, as pessoas nos ofendem, mas também por causa do nosso pecado em formular a partir de nós mesmos um conceito de comunhão. E quando este conceito de comunhão não é satisfeito, nós nos frustramos, nós nos decepcionamos. Mas isso não tem nada a ver com a falha do meu irmão, isso não tem nada a ver com Deus, isso tem a ver comigo. Não tem a ver com Deus assim no sentido de que Deus fracassou em manter uma comunhão na igreja. Não, meu caro. O fracasso está em você. Nós sabemos que de maneira nenhuma Deus fracassa, isso é impossível. Então, por que temos dificuldade de nos relacionarmos com os nossos irmãos em Cristo? Por causa do pecado deles e nós, por causa de um falso ideal que por vezes nós alimentamos, e por causa de Cristo. Como assim, pastor? Como Cristo pode trazer dificuldade a um relacionamento com o meu irmão? Veja, eu quero que você entenda isso. Nós devemos nos desfazer de um conceito egocêntrico de comunhão e abraçarmos um conceito bíblico de comunhão. E o conceito bíblico de comunhão, como nós já vimos, que passa primeiro por aquele princípio da comunhão objetiva, é de que a verdadeira comunhão é por meio de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. A base da comunhão não está nos meus termos e nos meus desejos e anelos, mas a base da comunhão está em Jesus Cristo. É de Jesus Cristo e em Jesus Cristo. Então, Deus faz com que nós nos frustremos, nos decepcionemos, para que nós nos desfaçamos desses conceitos egocêntricos de comunhão, a fim de abraçarmos o verdadeiro conceito de comunhão que está em Cristo Jesus. Dá para entender isso? É Deus permitindo e intencionando que, de fato, nós nos frustremos, para que nós lancemos fora este conceito supérfluo e egocêntrico de comunhão para abraçarmos um conceito verdadeiro na pessoa de Cristo Jesus. A comunhão verdadeira se dá não por causa de nós, não por causa dos meus termos. Não há comunhão cristã que seja mais ou menos que fora de Cristo Jesus. Não, toda a comunhão cristã só existe em Cristo. Não há comunhão cristã fora de Cristo Jesus. Porque Jesus Cristo morreu para congregar na unidade todos os filhos de Deus dispersos. Isso está lá em João 11, versículo 52. É importante nós lermos este texto, João 11, versículo 22. Eu vou ler aqui para os irmãos. Deixa eu ver se é o 22 mesmo. Não, é versículo 52. Eu vi aqui e pulei. Mas para que você entenda, é importante que comecemos do versículo 49. João 11, 49 diz: Caifás, porém, um dentre eles, sumo sacerdote naquele ano, advertiu-os, dizendo: Vós nada sabeis, nem considerais que vos convém que morra um só homem pelo povo e que não venha a perecer toda a nação, né? O Caifás ele está tendo uma visão apenas administrativa, que é: vamos matar um para que aplaque a ira de Roma e nós não sejamos destruídos. Mas olha a interpretação de João a respeito desta fala de Caifás, versículo 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus estava para morrer pela nação. Provavelmente uma profecia inconsciente, né?
E não somente pela nação, mas também para reunir em um só corpo os filhos de Deus que andam dispersos. Olha que interessante. Cristo Jesus é aquele que em sua morte reúne judeus e gentios. Porque por sua morte, os eleitos judeus e gentios são justificados, são adotados na família de Deus, são inseridos no corpo de Cristo Jesus. Então, a verdadeira comunhão se dá na pessoa de Cristo Jesus. A verdadeira comunhão é estabelecida nos termos de Cristo Jesus, não nos meus interesses pessoais. Então, eu tenho que olhar para a comunhão e ver aquilo não de forma pragmática. Ah, os irmãos existem para me fazer sentir bem comigo mesmo. Não, esta comunhão existe por causa de Cristo e para a glória de Cristo Jesus. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Então Jesus morre para congregar-nos em uma unidade, né? Quer sejamos judeus ou gentios, e agora, unidos em Cristo Jesus, em Gálatas 3, versículo 28, o apóstolo Paulo vai dizer que, Gálatas 3, versículo 28, dessarte não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem, nem mulher, porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Olha que interessante. Quando nós temos uma visão egocêntrica da comunhão, as diferenças nos separam. Porque, de alguma forma, as diferenças não contribuem para os meus ideais pessoais, né? O judeu tinha aquela visão de que eles eram os diferentão, eram os escolhidos. Então, o gentio era discriminado. Então, não era possível, naturalmente, esta comunhão. Mas o que Paulo está dizendo, olha, Cristo Jesus não é que ele faz com que as diferenças deixem de existir. As diferenças continuam, mas elas são inferiores. Elas estão lá, mas elas não podem nos separar, porque a base da nossa união não é o tanto que o outro é parecido comigo ou no que o outro me satisfaz, mas a base da minha comunhão, que não está na afinidade, está na pessoa de Cristo Jesus, que me une, que me justifica, que me faz um com o meu irmão que é diferente de mim. Então, agora, judeus e gentios, né, estão unidos. Caiu a barreira étnica. Homens e mulheres, escravos e livres, caiu a barreira social. Todos nós que estamos em Cristo somos um em Cristo Jesus. Então eu tenho que entender que a verdadeira comunhão, eu não posso dizer assim, eu estou em comunhão com eu tenho comunhão com a irmã Lourdes porque nós temos algumas coisas em comum. Então quer dizer que quando eu não tiver alguma coisa em comum, quando houver diferenças de pensamento, então nós não temos mais comunhão? Quando ela não for ao encontro dos meus anseios, então nós não temos mais comunhão? Não, a comunhão que eu tenho com ela tem como base a pessoa de Cristo Jesus. Então Bonhoeffer está dizendo assim, Deus usa essas decepções para limpar a nossa mente desses conceitos egoístas de comunhão, para que nos lembremos que tão somente Cristo Jesus é a base da nossa comunhão. Jesus Cristo não vai alimentar nenhum pensamento egocêntrico, porque ele nos chama à morte do ego. Então, é nesse sentido que as dificuldades de relacionamento se dão por causa de Cristo Jesus. Porque Cristo Jesus quer que nos relacionemos pelo motivo certo. E não pelos nossos interesses pessoais e egocêntricos. E os irmãos podem perceber, a maioria das vezes em que há conflito, atrito e discordâncias e ofensas, é porque de alguma forma o outro não satisfez a você.
não seguiu a sua cartilha, não caminhou como você esperava. E aí Deus nos diz, não, era para ser assim mesmo, para você lembrar que você tem comunhão com o outro por causa de mim. Faz sentido, irmãos? Ah, ok. Então, porque temos dificuldade de relacionamento com os nossos irmãos em Cristo? Por causa do pecado, por causa de um falso ideal. E porque Cristo Jesus não vai permitir que esse falso ideal se estabeleça. Nós nos decepcionamos para lembrar qual é a base, de fato, da verdadeira comunhão, que é Cristo Jesus. E há algum propósito nos conflitos e atritos? Sim. Há, na verdade, muitos propósitos nos conflitos e atritos. E Deus tem propósitos nisso. Então, a questão não é como eu posso evitar o atrito e o conflito. A questão é como eu devo lidar quando o conflito e o atrito acontecerem. Primeiro, um dos propósitos dos conflitos e dos atritos é tornar-nos mais santos. Provérbios 27, versículo 17 diz: como o ferro com o ferro se afia, assim o homem ao seu amigo. Como o ferro e o ferro se afia? Essa é fácil, hein? Como o ferro... Parece que a resposta já está na própria pergunta, né? Como o ferro com o ferro se afia? Com atrito. Exato, gerando atrito. Exatamente. Exatamente. Então, observe. Se convivo com alguém que não contribui com a qualidade da sua vida e a vida deste alguém não contribui com a qualidade da minha vida, não é amizade. Não é amizade. Existe uma amizade Facebook, né? Que você coleciona vários amigos, você não sabe nem quem é, nunca conversou pessoalmente. Mas aquilo não é amizade. A amizade verdadeira pressupõe uma contribuição mútua que faz um ao outro melhor. O segredo do sucesso da amizade é essa transformação mútua. E para que haja transformação, é necessário o quê? Um atrito. Mas observe, é um atrito de longo tempo. Não é uma... soltou faísca e eu vou para minha casa, você vai para a sua, acabou a nossa amizade. Pronto, você não cresce. Você não cresce e ainda demonstra que você é muito egocêntrico. A ponto, se a pessoa não segue a sua cartilha, já acabou a amizade. Mas não, nós como cristãos, cremos que a base da amizade, da comunhão, é Cristo Jesus. E que nesta comunhão, nessa relação, envolve atrito e conflito, para que eu sempre lembre que a comunhão visa glorificar a Deus e não me autoafirmar, né? E para que neste conflito, neste atrito, eu seja mais santo, mais parecido com Cristo Jesus. Então, o segredo do sucesso da amizade é a transformação mútua. E para que haja transformação, é necessário um atrito de longo tempo. Porém, este atrito pode ser também o segredo do fracasso das amizades. Então, o atrito, ele é um paradoxo. O mesmo segredo da amizade é o mesmo ingrediente que é imprescindível para que a amizade tenha êxito ou para que seja desfeita, né? O atrito, ele pode ser benéfico quando você lida bem com ele, quando você entende que Deus está usando aquele conflito para te moldar, ou o atrito pode ser também a causa do rompimento desse relacionamento. Daí o paradoxo. Aquilo que faz da amizade mais rica, da comunhão mais rica, é também um dos principais motivos do rompimento de relacionamento. Então veja, vamos lá. Eu quero ser seu amigo, né? Vamos lá, somos amigos, ei, que legal, vamos caminhar juntos.
Estamos caminhando juntos. Aí, mais cedo ou mais tarde, nós vamos encontrar um no outro uma zona de atrito. Então, eu vou dizer, por que você pensa assim? Por que você age assim? Você não percebe que as suas ações, as suas falas, deste modo me incomoda? Você não percebe que você diverge dos meus conceitos e atitudes? Aí eu tenho duas reações. Se eu entender que a base da minha comunhão é Cristo, eu vou buscar um propósito de Deus naquilo. O que será que Deus está querendo me mostrar ali? Se a base desta amizade, deste relacionamento estiver tão somente em mim, acaba o relacionamento ali. Né? Quem se relaciona sem ter atrito é porque vive um relacionamento superficial, sem a intensidade de ferro afiando ferro. Irmãos, eu admito, e não tenho nenhum problema com isso, né? Eu não tenho a experiência que muitos de vocês têm aqui, como no matrimônio, por razões óbvias, não é? Mas nós sabemos que a base para o aconselhamento cristão está nas Escrituras. Né? E já faz algum tempo que eu tenho tido a oportunidade de aconselhar alguns casais. E o que me dá um frio na barriga não é quando o casal diz assim, olha, nós estamos brigando. É quando eles dizem, não, a gente nem briga mais. A gente tá os dois na mesma casa. É como se o outro não existisse. Isso sim é um sinal preocupante em relação ao casamento. Porque o atrito é sinal que, de alguma forma, existe um relacionamento. Se não há atrito algum, onde está esse relacionamento? É um indício muito forte que as pessoas desistiram umas das outras. Então, quem se relaciona sem ter atritos é porque vive um relacionamento superficial, sem intensidade de ferro afiando ferro. O atrito não é fácil. Não é fácil. E temos a tendência de fugirmos desses conflitos. Mas quando amigos entram em atrito na busca de um ponto de contato, de um ponto em comum, e com o intuito de melhorar um ao outro, estes estão se enriquecendo mutuamente. Um exemplo muito bom é aquele que está lá em Atos, capítulo 2, versículo 11. Não, Atos não, desculpem, meus irmãos. Em Gálatas, Gálatas 2, versículo 11. A partir do versículo 11. Gálatas 2, versículo 11. Quando, porém, Cefas é Pedro, veio a Antioquia, resisti-lhe face a face, porque se tornara repreensível. Paulo que está dizendo? Paulo está dizendo que encarou, que resistiu a Pedro face a face. Por quê? Porque ele se tornara repreensível. E nos versículos seguintes ele dá o motivo. Com efeito, antes de chegarem alguns da parte de Tiago, comia com os gentios. Quando, porém, chegaram, afastou-se por fim, e por fim veio a apartar-se, temendo-os da circuncisão. E também os demais judeus dissimularam com ele, a ponto de o próprio Barnabé ter se deixado levar pela dissimulação deles. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, segundo a verdade do evangelho, disse a Cefas, na presença de todos, se sendo tu, judeus, vives como gentio e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? O que está acontecendo aqui, irmãos? O cenário era o seguinte, só estavam os gentios lá e Pedro. Aí Pedro lá estava lá, trocando ideia, conversando, comendo churrasquinho, né? E os judeus não podiam comer carne, podiam comer bacon, não é? Toda vez que eu falo de bacon, eu lembro do Elias. Mas está lá Pedro, né? Conversando com os gentios. Aí chegou os judeus. O que Pedro fez? Opa! Se afastou dos gentios. Fingiu que não conhecia. E Paulo está de longe só olhando. E percebe essa dissimulação, é o termo que ele utiliza. E ele resiste.
Pedro face a face, ele confronta Pedro. Mas o objetivo aqui não é arrumar uma confusão, não é arrumar um atrito, só simplesmente pelo prazer de brigar com alguém. Mas observe o que Paulo diz. Quando, porém, vi que não procediam corretamente, versículo 14, segundo a verdade do Evangelho. Meu irmão, minha irmã, se você é de fato um amigo do seu irmão em Cristo Jesus, você vai ter que aprender a confrontá-lo quando ele não proceder corretamente conforme o Evangelho. E nós não confrontamos, não é porque nós amamos o outro e não queremos feri-los. Não, nós amamos a nós mesmos, porque confronto traz problemas para nós. Por amor a nós mesmos, nós evitamos o confronto. Não é por amor ao outro. Porque se eu amo o outro, eu amo o suficiente para dizer a verdade, para vê-lo vivendo corretamente os princípios do Evangelho. Então, nós temos que aprender a confrontar em amor para que a pessoa viva corretamente o Evangelho, para o bem dela, para a glória de Cristo Jesus, e devemos aprender a sermos confrontados. A sermos confrontados. E ver bênção nisso, e ver o amor de Deus usando os nossos irmãos para nos tornar mais semelhantes a Cristo Jesus. Afiar um amigo é confrontá-lo de modo que ele viva de forma coerente com o Evangelho. E isso sim, vai haver atrito. E é fato que algumas vezes o conflito pode se dar por diferenças supérfluas. Se você puder evitar esse tipo de conflito, bom, mas não evite o conflito do confronto lícito e necessário, que é o confronto que leva a pessoa a viver de modo coerente ao Evangelho. A ideia é que só se justifica um atrito com um amigo quando o nosso amigo não está vivendo de acordo com o Evangelho. Nós temos que confrontá-lo, nós temos que ser ferro afiando ferro. Então, há algum propósito nos conflitos e atritos? Sim, tornar-nos mais santos. E nós podemos ser bênçãos e instrumentos de Deus quando nós somos motivados por um desejo sincero de ver o outro vivendo de forma coerente no Evangelho, ao Evangelho. Há algum propósito nos conflitos e atritos? Sim, tornar-nos mais amorosos, tornar-nos mais santos e tornar-nos mais amorosos. Conflitos e frustrações são comuns. No entanto, o amor cristão, essencial para a comunhão, floresce justamente no terreno da imperfeição. Por isso ele é definido, como paciente. O amor é paciente e bondoso, o amor não arde em ciúmes, não se envaidece, não é orgulhoso, não se conduz de forma inconveniente, não busca os seus interesses, não se irrita, não se ressente do mal. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Observe que muito do que é dito neste texto pressupõe a imperfeição do outro. O outro me fere, mas eu tenho que ser paciente. Tá vendo? Não tem... Bem, a paciência está sendo descrita aqui porque existe uma necessidade. Se o outro fosse perfeito, qual era a necessidade de ser paciente com ele? Então, muito do que é dito neste texto está pressupondo a imperfeição do outro. É a ideia de que a imperfeição do outro é o terreno ideal para que estas características que definem o amor sejam florescidas, nasçam. Eu estava conversando com um irmão essa semana, falando sobre paciência, sobre amor. Aí ele falou assim, pastor, mas só que eu já vi alguém dizendo que se a gente ora para que Deus nos faça mais amorosos,
e mais pacientes, ele vai arrumar problema para a gente, né? Ele ficou com medo de orar, né? Eu falei, olha, eu acredito que esse não é o único caminho que Deus desperta, né, essas características em nós. Mas pode ser um deles, sim. Pode ser um deles, sim. Não é o único, mas Deus pode usar, sim. Uma vez eu li um livro e o pastor dizia assim: não despreze as pessoas chatas da sua igreja. Elas têm um propósito de forjar o caráter de Cristo Jesus em você. Se eu olhar para o meu irmão chato e não ver propósito nisso, eu estou dizendo que a comunhão ela é baseada tão somente em mim. Eu lembrei de um caso aqui, eu vou colocar um pause, porque isso não pode ir para a internet. Então, irmãos, Deus tem os seus meios para forjar o caráter dele em nós. Então, é no terreno da imperfeição do outro que Deus faz com que floresça características como estas que estão no texto. O amor não se ressente do mal. Oxe, para eu não me ressentir do mal, eu tenho que pressupor a mágoa. Não se alegra com a injustiça, eu tenho que ser injustiçado. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O Dietrich Bonhoeffer, eu anotei uma outra frase dele, que ele diz assim: quando Deus teve misericórdia de nós, quando aprouve a Ele nos revelar Jesus Cristo, quando conquistou o nosso coração com seu amor, nesse momento começou a instrução no amor fraternal. Sendo Deus misericordioso para conosco, aprendemos a ter misericórdia com nossos irmãos. Recebendo perdão ao invés de juízo, fomos habilitados a perdoar nossos irmãos. Devemos amar como Deus nos amou em Cristo. Então ele está dizendo assim, essas dificuldades de relacionamento, elas existem para despertar o amor em nós. São oportunidades que Deus nos dá para que amemos como Cristo nos amou. Ah, pastor, mas eu tenho que amar como Cristo me amou? Isso é impossível. Veja, Efésios 5, versículo 2. Olha o que Paulo diz lá. Andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Andai em amor, como? Como Cristo. Como também Cristo nos amou. Ame como Cristo nos amou. E como ele nos amou? Se entregando a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. Aí, Zorade, tem que sacrificar a xícara. Tem que estar disposto a sacrificar muita coisa. Porque é o padrão do amor de Cristo Jesus, é como ele nos ama. E nós vamos ter essas oportunidades em situações que nos ofendemos mesmo. Ok. E eu estou compartilhando e descompartilhando, tem hora que eu nem sei se está compartilhado ou não. Um outro motivo. Há algum propósito nos conflitos e atritos? Sim. Tornar-nos mais humildes. Deus odeia as fantasias, pois elas tornam a pessoa orgulhosa e pretensiosa. Essas fantasias aqui eu estou me referindo àquele ideal de comunhão egocêntrico, que é uma fantasia. Quem idealiza uma imagem da comunhão exige de Deus e das outras pessoas e de si mesmo, para que esta imagem se torne realidade. Criou uma imagem de comunhão perfeita, que ele é sempre correspondido, que ele é sempre satisfeito em seus anelos e desejos a respeito do outro, a respeito dos seus interesses de projeção, e começa a exigir do outro, e não só do outro, mas do próprio Deus. Por isso, há quem entre na comunhão cristã colocando exigências, estabelecendo uma lei própria, e a partir dessas exigências, dessas leis, julga os irmãos e até mesmo Deus. Isso não é comunhão.
Isso não é relacionamento verdadeiro, isso não é amizade. Com base no que, meu querido? Não é? Pressupõe falha nas pessoas, sempre nas pessoas e até mesmo em Deus. Tá claro aqui, né? Esse finalzinho aqui, não está? Há quem entre na comunhão cristã colocando exigências, estabelecendo uma lei própria, e a partir desta lei própria, julga os irmãos e até mesmo Deus. Comportar-se com rigidez, como se fosse uma acusação viva para todos os demais no círculo de irmãos, né? Aquela pessoa, né? Fulano de tal, tá sempre apontando o erro do outro. Age como se somente seu ideal fosse unir as pessoas. Não, para que as pessoas sejam mais unidas em comunhão, tem que fazer isso ou aquilo. Tudo que não acontece de acordo com a sua vontade é considerado como fracasso. Porém, em nossas desilusões, desapontamentos e contrariedades, Deus está apagando nossos falsos ideais a respeito da legítima comunhão. Qualquer falso ideal humano introduzido na comunidade cristã impede a autêntica comunhão e precisa ser destruído para que a verdadeira comunhão possa existir. Deus quer nos levar ao conhecimento da verdadeira comunhão cristã. E o modo como ele faz isso é destruindo nossos anelos egoístas e vãos conceitos de fraternidade, apontando-nos o que é comunhão e amor genuínos na pessoa de Cristo Jesus. Então ele usa os desapontamentos para dizer: comunhão não é o que você determinou, é o que eu digo que é. A comunhão tem como base a pessoa de Cristo Jesus. A comunhão se dá a partir do amor, de um amor que nega a si mesmo. E para que esse amor exija, vai ter desapontamentos, vai ter atritos e conflitos. Mas em tudo isso, Deus está nos fazendo mais humildes. Nos lembrando que a comunhão não tem a ver conosco, tem a ver com Ele. Tem a ver com Ele. É para a glória dEle. Lógico que nós nos beneficiamos disso por graça e misericórdia. Mas isso é um efeito colateral. O propósito é a glória dEle. Portanto, irmãos, nós vimos, faço aqui um resumo, porque eu não coloquei no final, né? Nós vimos que temos dificuldade de relacionamento com os irmãos em Cristo por causa do pecado, por causa de falsos ideais que nós criamos, por causa de Cristo Jesus, porque Deus tem propósitos de fazer com que nós nos frustremos para que esses ideais egocêntricos caiam e nos voltemos ao ideal, ao modelo de comunhão em Cristo. E Deus tem propósitos com os conflitos e atritos. Eles nos tornam mais santos, eles nos tornam mais amorosos e eles nos tornam mais humildes. É isto. Alguma pergunta, alguma contribuição? Um insight que passou despercebido e você chegou e gostaria de compartilhar? Tem uma frase aí no chat da Meire, se eu não me engano. Assim. Mesmo. Obrigado por lembrar. Para mim, o diamante bruto é semelhante ao casamento, pois só quando o diamante é lapidado é que seu brilho aparece. Semelhante ao casamento que só através do convívio nos tornamos um perante Deus. Olha, tá poética, Meire. Muito bonito, viu? Verdade. Muito legal. Pastor, Sim. eu achei muito boa a preleção hoje, muito apropriada e foi muito proveitosa, porque realmente mostra o que somos e o que como nos mostramos. E como podemos interferir
numa situação difícil. Então, realmente, estou comovida com essa pregação. Amém. E aprendi muito. Amém. Para a glória do Senhor. Amém. Graças a Deus por isso. Obrigada. Amém. Eu que agradeço, minha irmã, pela oportunidade. E a gente precisa lembrar sempre, né? Porque na hora mesmo a gente acaba esquecendo, né? E aí você, né, o ego, né, fala mais alto e você acaba se chateando. E aí você tem que ouvir sempre isso, porque agora você fica fazendo a conexão, você fala em verdade. Isso precisa, mas na hora, assim, na hora H, a gente sempre esquece dessas coisas, né?